Resumindo a história, só jogou o Flamengo. Um time jogou bola ontem. E o Palmeiras, e eu tenho a sensação que o Abel sabe disso. E o torcedor do Palmeiras também. Porque pelos comentários que eu vi aí nas mídias e tal, o Palmeiras saiu no lucro, voltando para casa com uma desvantagem só de 2 gols. Que é uma desvantagem nesse nível de futebol enorme. A gente já previa, né? A gente já falava ontem aqui que seria um jogo de um time com muita confiança, enfrentando um time que está num momento muito delicado, num mau momento, segundo as próprias palavras do Abel, ainda antes da partida contra o Flamengo, né? Depois do jogo contra o Vitória. A gente conversava com o Rodrigo Fragoso sobre esse tema ontem. E a gente está vendo, de um lado, um Flamengo que, além da confiança, tá com todo mundo jogando bem, cara. Todo mundo jogando bem. Ontem o Flamengo perdeu o Cebolinha. Quando sai o Cebolinha e entra o Luiz Araújo, tudo bem que o Flamengo ficou alguns minutos ali sem aquelas chances de gol reais. Mas ele continuou dominando o jogo e no segundo tempo o Luiz Araújo deitou. Então assim, primeiro lance do jogo já, com 16 segundos de jogo, o Flamengo já teve uma chance. E aí você tem de um lado um time com confiança e com todo mundo jogando bem. E do outro lado você tem um time sem confiança e até com os seus melhores jogadores jogando mal. Ontem teve erro de passe do Gustavo Gomes. Ontem teve lance, já vamos falar para isso, para expulsão do Rafael Veiga. Que a gente até falava ontem aqui, o Palmeiras tem dificuldade, cara, para encontrar alguém para fazer ali a do Veiga quando ele não tá. Então é um momento de preocupação pro Palmeiras. O Palmeiras vai ter que se virar com a vida dele, porque é um mês muito delicado. E de um outro lado, um momento fantástico do Flamengo, cara. Basta ver aí esses números. 19 chutes a gol. 19 chutes, né? Finalizações. 5 delas corretas. Nenhuma correta das 2 que o Palmeiras tentou. A posse de bola, aí ela, né? Ela muitas vezes não quer dizer nada. A gente vai ver daqui a pouquinho que o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, o Red Bull teve 70% de posse de bola. E o Atlético Paranaense ganhou de 2-0. Então, 5 escanteios pro Flamengo, 2 escanteios pro Palmeiras. A sensação, Túlio, é de que podia ter sido mais. O Pedro vive um grande momento, de novo marcou, de novo. E essa sensação, esse elenco do Flamengo que traz pra gente a sensação de que quando vem uma notícia de que, fulano é dúvida, fulano tá suspenso, talvez não possa contar com os jogadores aqui porque vai ter uma maratona de jogos, então vai ter que dar uma estudada no elenco, vai ter que dar uma poupada. Os técnicos não gostam, né, de usar o termo poupar, mas, enfim, aqui no nosso, pra ficar mais fácil, vai precisar poupar em algum momento. A sensação e a realidade estão demonstrando que isso, para o Flamengo, não chega a ser um problema. O Flamengo consegue superar e, inclusive, conseguiu já na Copa América. A gente já falou sobre isso várias vezes. Na Copa América tinha vários desfalques. O Flamengo teve um aproveitamento espetacular. E ontem, Túlio, poderia ter sido mais. Poderia, André. Independentemente da questão da expulsão, que acabou não acontecendo, né? O Flamengo poderia ter vencido por mais. E se você pensar nessa expulsão, que na minha opinião deveria ter acontecido, você pensa que teria margem ainda para mais, eventualmente com uma vantagem numérica, né? Então, o Flamengo na bola foi muito bem. O Palmeiras, acho que teve uma estratégia ali que muitas vezes deu certo nesse passado recente do Palmeiras, né? De tentar amarrar o jogo, de tentar cozinhar. Só que dessa vez tinha um time do outro lado que não deixou isso acontecer, né? De maneira tão eficiente. Porque a verdade é essa. O Palmeiras foi com uma estratégia de tentar voltar com 0-0, né? E se achasse um gol, achou. Só que tem a estratégia de um lado, tem a estratégia do outro. A do outro lado
deu muito certo também e ela era mais agressiva, mais incisiva. E o Flamengo mereceu demais essa vitória. Poderia ter sido por mais, como você falou muito bem. E o torcedor com certeza saiu muito feliz do Maracanã ou de casa, quem estava assistindo. André, o ponto é, o Flamengo tem de fato o melhor elenco, né? O melhor time do futebol brasileiro. Isso vai variar, né? De momento para momento. Teve um momento recente que talvez ainda esteja acontecendo, que o Cruzeiro estava ali jogando o melhor futebol, ou está, né? Depende aí da sua avaliação. O Flamengo já teve seus momentos, o Palmeiras já teve, o Galo, enfim. Quem é o melhor time do momento? Isso vai variar, né? Só que o elenco é difícil de você fazer essa análise de que, não, agora o elenco de tal time tá mais forte. Não. E essa é a grande força do Flamengo, né? O Flamengo tem um elenco muito bom, com muitos jogadores de qualidade. Então fica mais fácil do Tite fazer essa rotação, né? Perde um, mas o reserva de momento também é bom, não faz tanta diferença assim. E nesse mês de agosto que a gente está entrando, isso vai fazer muita diferença, principalmente para Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que a gente vem ressaltando, que são os times que têm o calendário mais complicado, né? Pensando assim nos que estão ali na parte de cima também do Brasileirão, né? Mas falando da Copa Betano do Brasil, o Flamengo tá ali muito bem para garantir a classificação, porque a gente lembra também, o Palmeiras tem tido muitas dificuldades dos jogos contra o Flamengo no Allianz Parque. Então, é difícil de imaginar, depois desse jogo, que o Palmeiras consiga reverter a vantagem. Cara, é uma vantagem muito grande. Nesse nível de futebol, nesse nível de competitividade, é uma vantagem muito grande. Evidentemente que, sai um gol com 1 minuto de jogo, vira uma outra partida. Claro, o futebol tem essas... Ontem a gente estava na live aqui das 18 horas, a live olímpica, e a gente recebeu a informação de 2 gols do CRB em 10 minutos de jogo contra o Atlético Mineiro. Então, evidentemente que a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Agora, você sabendo que você tem a vantagem do placar, você começando com atenção o jogo e tal, é uma outra história. E eu acho que nesse momento, nessa situação, o Tite, ele é especialista. Ele é talvez o melhor nesse tipo de situação. Não tô falando em vantagem, não. Tô falando em administrar um elenco, em ter grandes jogadores à sua disposição e ter o trabalho do dia a dia. Porque, evidentemente, que alguém pode chegar e falar, mas e na seleção? Ele tinha todo mundo que ele queria à disposição. Verdade. Mas eu acho que o trabalho de dia a dia do Tite, ele é muito forte. Tanto que, eu sempre falei aqui, eu acho que o trabalho do Tite na seleção não foi legal, mas é o melhor técnico de clube que o Brasil tem ainda. É o que eu acho. Não o futebol brasileiro hoje. A nação Brasil, né? Um brasileiro dirigindo um time de futebol. Nessa situação, o Tite, pra mim, ele é o cara. Então, é muito difícil. É uma situação muito indigesta pra quem quiser enfrentar e precisar enfrentar o Flamengo nessa situação. É o Palmeiras agora do Abel. A entrevista do Abel depois do jogo foi uma entrevista bem... real, né? Bem pé no chão, falando, olha, merecemos aqui perder e, cara, perdemos um jogo bem perdido. Perdemos um jogo bem perdido. O Flamengo agora, vamos ver como é que vai ser em termos de administração, porque os dois times têm sequências complicadas, né? O Flamengo vai enfrentar o São Paulo fora de casa no sábado à noite, aí tem o jogo da volta contra o Palmeiras, aí tem o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, aí tem a altitude, que o jogo da altitude é na volta, né? Ele faz o primeiro jogo contra o Bolívar em casa, aí tem clássico contra o Botafogo, que a gente não sabe como vai estar o brasileiro naquele momento, mas, enfim. Aí você olha pra esse time que vai encarar uma maratona dessa e você fala, esse time tá pronto. Esse time tá pronto pra encarar essa maratona. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né? Mas esse time aparenta estar pronto pra encarar essa maratona. Diferente do seu adversário, que agora vai ter que ir a Porto Alegre enfrentar o Inter no Campeonato Brasileiro. Não sei em que situação que vai, né? Se vai poupar, se não vai poupar, enfim. Aí depois faz as 2 partidas contra o Flamengo, a da volta e a do Brasileiro. Pega o Botafogo, fora no jogo de ida pela Libertadores, e pega o São Paulo num clássico pelo Brasileirão
entre os dois jogos do Botafogo. E esse é um time que você olha e fala, esse time não está pronto para começar essa maratona. Quer dizer, não está pronto não. Não está no momento ideal. Exatamente. Se o torcedor do Palmeiras, do Abel, os jogadores, se eles pudessem escolher, não, olha só, essa maratona maluca de agosto, vamos jogar para setembro? Pra gente se preparar melhor, pra gente recuperar o bom futebol. Eles fariam essa escolha, né? Mas isso não é possível, evidentemente. E sua análise eu acho que é muito boa nesse sentido, André, perfeita. E outro ponto interessante pra gente analisar do Palmeiras cara, o Palmeiras talvez tenha que fazer aquela escolha difícil que a gente falava no início da semana. Que nessa maratona pode ser que algum time tenha que olhar para uma competição e falar assim, talvez seja a hora de abrir mão um pouquinho dessa aqui para não perder mais uma. O Palmeiras vai ficar diante desse dilema agora, porque será que vai valer a pena para o Palmeiras, por exemplo, você falou, não sabe como é que vai para o jogo contra o Inter. Será que vai valer a pena para o Palmeiras, possivelmente, preservar alguns jogadores, pensando no jogo da volta contra o Flamengo, que é uma situação muito difícil? Ou será que agora já vale mais a pena você esticar a corda no Brasileiro e preservar quem tiver que ser preservado na volta contra o Flamengo? O Palmeiras vai ter que tomar essa decisão, porque talvez se tentar abraçar tudo, a situação vai ser trágica, entendeu? Eu acho assim, eu entendo perfeitamente e conversamos sobre isso, né? Em alguns momentos aqui ultimamente. Copa do Brasil e Sul-Americana, até a Libertadores para alguns, podem ser uma casca de banana, cara. É que a Libertadores, um time que tá numa situação ruim, ele olha e fala, pô, velho, não vai dar pra gente ganhar. Sul-Americana não. Sul-Americana, o time mesmo numa fase ruim, ele olha e fala, dá pra chegar. Copa do Brasil, ele também pode pensar dessa forma e tem a grana. Então, agora, que é muito difícil, imagina, cara. Imagina como vão voar no pescoço do Abel se ele escala um time meia bomba pro jogo da volta contra o Flamengo. Ele tá louco. Sim, ele tá louco. Por isso é uma escolha difícil, quase que impossível ali de ser tomada, mas ele vai ter que tomar. Ele vai ter que tomar. Eu duvido que ele vá poupar contra o Flamengo. E vamos aguardar. Contra o Flamengo, no jogo de volta da Copa Betano do Brasil, tá? Porque tem um jogo do Flamengo também, que a gente vai daqui a pouco tá falando, daqui a alguns dias, porque daqui a 10 dias tem o jogo do Brasileirão contra o Flamengo, que vai ser no estádio do Maracanã. O meu palpite, André, é que diante dessa situação, o Palmeiras vai usar aquela estratégia que alguns técnicos gostam de usar, que é, vamos com o que tiver de melhor de momento, entendeu? Por exemplo, quem tem condição de jogar contra o Inter, vai jogar. E aí, se alguém não tiver a condição de encarar a sequência, aí preserva esse. Eu acho que o Palmeiras vai meio que por esse caminho, entendeu? E é claro, também tem alguma situação, que é um exemplo aqui, né? O Maurício, por exemplo, não pode jogar na Copa do Brasil porque já jogou pelo Inter. Então, aproveitar também algumas questões como essa. Não, então esse tem que jogar no Brasileiro porque não vai poder jogar na outra competição, então você vai para campo. É difícil, mas tem caminhos. Eu acho que o Palmeiras não pode jogar a toalha, né? Esse time tem condição de brigar ainda por títulos na temporada. A temporada tá longe de ter acabado o Palmeiras. Eu acho que o torcedor não pode também pensar que é terra arrasada. Só que a situação na Copa do Brasil agora tá dificílima. Parabéns, Flamengo. Grande jogo, André. E isso, a gente ainda precisa falar de novo. Acho que vou falar. lance da expulsão. Fiquem calmos. A galera tá nervosa, calma. O André Carvalho tá aqui falando que o Flamengo pode até poupar na volta. Eu acho que a situação do Flamengo, como ele tem reposição muito mais à altura, eu acho que ele pode pensar não em entrar com time reserva, não em entrar com... Eu acho que o Flamengo... Cara, o futebol ele é muito traiçoeiro. É muito traiçoeiro. Muito traiçoeiro. O Flamengo não pode ter a mentalidade de que tá resolvido. A gente sabe como funciona. Mas ele pode tranquilamente administrar minutos se ele precisar. Essa é a estratégia que eu falei, André. Por exemplo, você vai agora pro jogo do Brasileirão com todo mundo que tiver sem risco de lesão, né? Porque hoje em dia o Departamento de Fisiologia é capaz de fazer isso, né? Ver quem tá na iminência de ter uma lesão, tem maneiras de você fazer isso. E aí, quem estiver nessa situação depois da rodada do final de semana, aí você preserva na volta contra o Palmeiras. Eu acho que é uma situação pro Tite analisar.
sei lá, um exemplo, o Arrascaeta joga contra o São Paulo e aí depois não tá 100% ali contra o Palmeiras, é um risco. Poupa. E aí vai jogador a jogador fazendo essa análise. Eu só trago o alerta, né? A gente já viu muita coisa no futebol que não dá pra colocar como resolvido. O Gabriel Fonseca tá fazendo uma pergunta aqui, se o Tite de volta na seleção seria alguma loucura. A gente pode falar sobre isso depois com mais calma, ô Gabriel, mas eu falei aqui quando terminou a Copa América. Pra mim, acabou a era Tite na seleção, né? Mas eu não apito absolutamente nada. Então, evidentemente, ainda bem, né? Porque senão eu teria escolhas bem diferentes do que eu vejo por aí, bastante. Mas eu não duvido nada de faltando um ano pra Copa do Mundo, faltando alguns meses pra Copa do Mundo, o negócio não tá legal e chamarem o Tite de novo. Não duvido absolutamente nada. Eu sou contra, mas eu não duvido nada. Sobre o lance do pedido de expulsão do Rafael Veiga por uma entrada em que ele recebe cartão amarelo. Pra mim, vocês sabem, eu não gosto do VAR intervencionista. Eu acho que quando o árbitro tá bem colocado, ele vê o lance. Acho que o VAR só deve chamar em casos, sabe, que são muito claros e evidentes que o árbitro errou. Senhoras e senhores, aí está um exemplo, e vai ter outro nessa noite ainda que nós vamos falar sobre ele. Aí está um claro lance pra mim, evidente de que é pra cartão vermelho direto. Pra mim, mas não tem conversa. É um erro do árbitro de campo e é um erro do VAR não ter chamado. Simples. E teve um diretor do Flamengo, foi o Spindle, né? Que ele vai junto com o Tite pra entrevista coletiva e ele fala assim: pô, cara, a gente foi muito prejudicado, porque não é só o jogo em que ele ficaria de fora por alguns minutos. É também o jogo da volta. E ele tem absoluta razão. Absoluta razão. É lance claro de expulsão. Pra mim, errou o árbitro no campo e errou o VAR. O Jefferson tá falando assim, o VAR nem chamar é no mínimo sacanagem. Assim, é que o VAR nem chamar fica parecendo que, tinha que ter chamado pra ele poder ver de novo. Assim, o VAR não chamar não é nem chamar. O VAR não chamar, ele está lá para chamar em determinadas situações. O VAR tinha que ter chamado. Porque o nem chamar, você vai entender o que eu tô te falando. Desculpa, já passou o nome. O VAR nem chamar fica parecendo que assim, ele poderia ter chamado pra poder ver. Não é questão de, né, poderia ou não. Tem que chamar. Pra mim é isso. Não tem conversa. E a gente vai falar de outro lance bem similar hoje aqui, que o VAR salvou a pele do árbitro. Eu acho que o outro é mais gritante. É mais gritante e que salvou a pele do árbitro de uma maneira bem mais... Esse aqui, o árbitro tá até um pouco mais distante. Esse, se o VAR tivesse chamado e tudo tivesse transcorrido da forma correta, que é o protocolo do VAR, o árbitro, ele tava um pouco mais longe do lance, ele não tinha um ângulo melhor, ele fez uma avaliação na hora incorreta. O VAR foi lá e falou, amigão, tu errou, vem aqui e vê. É lance pra vermelho. Ele não é pra falar assim, eu acho. Esse lance, eu poderia, ele não, tal, sabe, lance pra cartão laranja, como a gente costuma falar. Não é nesse caso. É o caso de, cartão vermelho e você errou, amigão, vem aqui ver. Esse é um lance. Esse cara não seria o árbitro de campo, que foi o Braulio, né? Eu acho que não daria pra condenar tanto quanto o Marcelo de Lima Henrique, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele e sobre o lance do Ranieri. E um ponto, André, que a gente estava falando ontem, que eu acho que dá mais razão ainda à reclamação do lado do Flamengo, é que o padrão do futebol brasileiro é chamar. Esse lance, igual foi da entrada do Veiga, 99,9% das vezes o VAR aqui no Brasil chama.
É o padrão, é o padrão. Não dá, não tem como pensar que, não, respeitou a decisão de campo. Cara, aquele lance ali é um lance que é aquela orientação, né? É acima ali da chuteira, não pega a chuteira, vem por cima, atrasado. O Veiga assumiu o risco e a linguagem corporal do Veiga, você percebe assim que ele sabia que tinha feito besteira, sabe? Então, é lance muito claro de chamar. E alguém falou aqui, na verdade a gente não sabe se o VAR chamou. Cadê, ó? O Edivan falou, não chamou porque não quis. Porque ele não quis. O VAR tem a liberdade pra chamar se ele quiser ou não, né? É uma vontade dele. Inclusive o árbitro não pode recusar, né? Então, é isso que eu ia falar aqui. Aqui, o Guilherme. Na verdade, o VAR pode ter chamado, mas o árbitro não quis ir ver. Não, Guilherme. No momento que o VAR chama, ele tem que ir lá. Ele pode ir de má vontade, assistir o lance e manter a decisão dele. Mas ele tem que ir. Como a gente já viu várias vezes. Gente, de novo, tá? Eu vou sempre repetir aqui, porque tem audiência rotativa e tal. Eu sou a favor do VAR não intervencionista. Tanto que ontem a gente estava aqui comentando um lance que eu acho que o VAR não devia ter chamado. Que é o lance que foi o lance do São Paulo e Goiás. Porque pra mim aquele lance, pra mim era vermelho. Mas não é um lance daqueles claros de vermelho absoluto que nem foi esse, por exemplo. No meu entendimento, evidentemente. Cada um tem, né? Cada um tem a sua opinião. Eu vejo muito mais espaço pro outro lance ser interpretado como um lance acidental. De cartão laranja. Apesar de não ter sido, né? Mas assim, de cartão laranja. De cartão laranja. E aí, nesse momento, eu acho que o VAR não tem que intervir. Não tem que intervir. Mas eu acho que foi expulsão, lance para expulsão do São Paulo e Goiás, pro VAR não se meter. Esse eu acho que foi lance para expulsão que o VAR tinha que se meter. E já vamos aproveitar e falar também do jogo seguinte. 9h28.